Olá, bem-vindos! A partir de agora, vamos evoluir um pouco mais na questão de programação de compras, efetuando algumas simulações adicionais com relação ao balanceamento e a reprogramação de ordem já colocadas nos fornecedores. Muito bem, vamos efetuar uma revisão rápida dos parâmetros envolvidos. Aqui em parâmetros gerais eu tenho a data de referência, o nosso hoje, 18 de novembro, prefixo para geração de novas ordens OC. Em itens, vamos utilizar o mesmo item comprado MPX, que foi utilizado no vídeo anterior. Este item é um item comprado, não está declarado como matéria-prima restritiva, possui um lead time de 5 dias, não tem nada no estoque imediato. Em planejamento, a política de ordens fixo por semana significa uma ordem por semana, englobando todas as necessidades daquela semana. Não há modificadores de quantidades, não existe estoque de segurança. Planejamento de compras, o período firme está setado com o número máximo, o que significa não faça reprogramação de compras, portanto não há mudança nas quantidades. E para este item aqui eu tenho algumas ordens já colocadas também nos fornecedores. Vamos visualizar aqui em ordens de compra, para este item MPX. Então nós temos lá 3 ordens. A primeira delas, 40 unidades para 14/11. Inclusive percebam que esta data já se encontra no passado com relação à data de hoje, né? A segunda ordem para 21/11 e a terceira ordem para 2/12. Muito bem, vamos efetuar um planejamento e uma programação inicial para nós termos as necessidades de compra geradas para este item. Então vamos efetuar aqui a carga de dados, gestão de demanda e o nivelamento. Aqui no detalhe do plano de materiais nós vamos poder perceber então as necessidades geradas para este item comprado. Aqui está, do lado esquerdo eu tenho as minhas necessidades independentes relacionadas a esses pedidos que caíram diretamente para o item comprado e essas dependentes que foram geradas pelo processo de gestão de demanda, com as datas reprogramadas também obtidas pelo processo de programação, nivelamento. Aqui do lado direito nós temos aquelas nossas providências. Muito bem, pessoal. O que eu vou fazer agora? Vamos processar inicialmente a gestão de compras para verificar o balanceamento que o sistema vai fazer desse lado direito aqui. Então, processamento, gestão de compras. Vamos dar um refresh nessa tela. Então, o que o sistema fez? Como eu informei lá que eu não queria reprogramar nada no fornecedor, aquelas 3 ordens liberadas, elas permanecem aqui nas mesmas quantidades e nas mesmas datas. O sistema, então, o que ele fez neste caso? Ele abriu essas ordens de compra adicionais para as datas que coincidem exatamente com as segundas-feiras das semanas correspondentes e efetuou o balanceamento aqui. Percebam, então, que o saldo projetado sempre está próximo aqui da necessidade final. Um saldo projetado 0, porque eu não tenho um estoque de segurança. Percebam aqui, pessoal, que eu já estou analisando esta tela com as datas reprogramadas. Como eu já comentei em vídeos anteriores, a gestão de compras sempre parte das datas reprogramadas das necessidades para efetuar todo esse balanceamento. O que nós vamos fazer agora é modificar aquele parâmetro do horizonte do período firme. Então, digamos que eu coloque aquele parâmetro lá como 0. Então, eu venho aqui, período firme 0. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, que tudo que está no passado, até a data de hoje, ele não reprograma. O que está para frente da data de hoje, o sistema deixa livre para reprogramar. Então, o período firme 0 não significa que não existe período firme, mas sim que todo o passado e até a data de hoje é 0, porque ele calcula esse período como sendo a data de hoje, a data referência, mais o período. Sendo ele 0, então o limite dele é a data de hoje. Mas o que está no passado, teoricamente, está dentro do período firme. E vou colocar aqui também que é aceitável reprogramar aquelas quantidades das ordens que estão além do período firme. Muito bem, salvo. Vamos reprocessar aqui, até a minha gestão de compras. Então, vou fazer o processamento programado para disparar todos os eventos aqui na sequência, carga de dados, gestão de demanda, nivelamento e gestão de compras. Muito bem, voltando aqui no plano de materiais, vamos visualizar os resultados. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Percebam que aquela primeira ordem liberada que estava no passado, portanto está dentro do período firme, ele não mexeu,
ficou aqui na mesma data e na mesma quantidade. As outras ordens, essa segunda e essa terceira ordem liberada, percebam que ele antecipou e modificou as quantidades aqui para atender exatamente as necessidades que apareceram do lado esquerdo. E uma dica para vocês, eu comentei que sempre precisamos ver aqui com as datas reprogramadas. Mas caso eu precise visualizar quais eram as datas e as quantidades originais dessas ordens de compras liberadas, eu posso estar analisando aqui, do ponto de vista das providências, a data original. Então percebam que ele vai mostrar sempre as datas originais e quantidades originais das ordens que já estavam liberadas e não aparece, neste caso, nenhuma ordem planejada. Mas isso foi proposital. Por quê? Porque o resultado da gestão de compras sempre deve ser visto com as datas reprogramadas. Então essa dica aqui é mais para que vocês consigam visualizar quais eram as datas originais e as quantidades originais daquelas ordens liberadas para que você possa fazer a comparação, o antes e o depois. Então quando eu venho aqui com as datas reprogramadas, percebam que agora aparecem as planejadas e como foi a reprogramação em cima daquelas ordens já liberadas. Muito bem. O segundo exemplo que eu vou mostrar aqui agora, imagina que eu queira dizer para o sistema que esta ordem também que está no passado, ela deve ser reprogramada. Então eu tenho que vir aqui em itens e especificar aqui um número negativo, significando, olha, vá tantos dias no passado e considere daquela data no passado para frente como período não firme. Então eu posso pegar todas as datas ou todas as ordens que estão no passado e teoricamente considerar dentro de um período de reprogramação. Então digamos que eu coloque aqui menos 30. Ou seja, de menos 30 dias para trás, de um mês para trás. Dali para frente eu posso reprogramar tudo. Então a rigor vai ser considerada também aquela primeira ordem que estava lá no dia 14. Muito bem, vamos salvar aqui e vamos reprocessar. Muito bem, vamos voltar aqui no plano de materiais agora e dar um refresh. Olha lá, percebam que agora as três ordens são candidatas e foram candidatas à reprogramação. E foi exatamente o que ele fez. Ele pegou a primeira delas, já colocou na primeira segunda-feira aqui e modificou a quantidade. A segunda ordem também aqui. Então ele mexe livremente em todas essas ordens, porque todas elas agora já estão fora daquele período firme. Então o sistema ele pode modificar datas e quantidades à vontade. É claro que sempre respeitando aquela quantidade mínima e multiplicidade que eventualmente se tinham colocado lá na parametrização dos itens. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo agora, modificando aquele parâmetro do período firme. Vamos colocar aqui nessa data original, para nós relembrarmos quais eram as datas e quantidades daquelas ordens. Primeira para o dia 14, segunda para o dia 21 e a terceira para o dia 12. Dia 2 do 12. Vamos imaginar que eu queira que essas duas ordens aqui, ó, estejam dentro do período firme. Então, se nós estamos no dia 18, vamos colocar um período firme, por exemplo, de 10 dias. Então, estaria até o dia 28. Essas duas ordens estariam contidas dentro desse período firme e essa terceira ordem aqui para fora. Muito bem, vamos fazer essa modificação aqui. Colocar 10 dias, salvo e reprocesso aqui. Vamos visualizar o resultado, colocando aqui a data reprogramada. O que aconteceu aqui, pessoal? A primeira e a segunda ordem, percebam que situação curiosa, né? A primeira e a segunda ordem estão dentro do período firme, portanto elas não podem ser modificadas nem em quantidade, nem em data. Agora, aquela terceira ordem, ela está fora do período firme, então o sistema ele pode modificar à vontade, tanto do ponto de vista de data quanto de quantidade. Então ele usou essa terceira ordem aqui para trazer na semana que começa aqui no dia 18, efetuou uma modificação de quantidade para fazer o balanceamento, mantendo as outras duas que estavam no período firme, e a partir daqui do dia 25 abriu ordens complementares para fazer o balanceamento. Então ele respeitou exatamente aquela condição que eu tinha colocado do período firme, mantendo essas duas ordens aqui, e a terceira que estava fora, ele modificou à vontade.
Perceberam a diferença, então, daquela parametrização? Muito bem, essas sugestões que o sistema faz do ponto de vista de mudar datas e quantidades, elas podem ser visualizadas aqui em consultas. Existe um relatório específico aqui de programação de compras, relacionado à reprogramação de compras. Então, nós podemos visualizar aqui, para um determinado item ou todos, quais as sugestões de reprogramação de compras que o sistema está indicando para a gente aqui. Muito bem, o que ele está falando? Este código MPX, existe apenas uma indicação para o fornecedor 3M, que era aquela ordem de compra que estava lá para o dia 2 do 12, que era de 49, ou desculpa, que era de 80 unidades. Ele está então sugerindo antecipar para o dia 18 do 11 e alterar a quantidade para 140. Então, esta consulta aqui, ela representa todas as sugestões de reprogramação que o sistema fez durante o processamento da gestão de compras. Vamos voltar um pouco lá no plano de materiais e vamos considerar aqui agora, pessoal, uma nova modificação, onde eu vou cadastrar aqui para o item o flag dizendo que ele é uma matéria-prima restritiva. Agora muda um pouco de figura, né? Eu estou dizendo aqui para o sistema que esta matéria-prima é restritiva, o lead time aqui de 5 dias, então eu não conseguiria programar nada se eu não tiver disponibilidade dessa matéria-prima para menos de 5 dias, a partir da data de hoje. Então vamos salvar aqui e vamos reprocessar e analisar o resultado. Vamos reprogramar e voltar aqui no plano de materiais. Vamos dar um refresh. Vejam o que aconteceu aqui, pessoal. Aquelas duas primeiras ordens, ele manteve aqui nas datas e quantidades originais, porque estavam dentro do período firme. Elas forneceram saldo para essa primeira necessidade e o sistema teve que antecipar aquela terceira ordem. Porém, qual a diferença aqui desse exemplo para o anterior? Na antecipação desta ordem, aqui no exemplo anterior, ele trouxe e respeitou aquela política de semana fixa, colocando a ordem para o dia 18. Neste caso, como eu especifiquei que a matéria-prima é restritiva, então numa antecipação de ordem ou numa abertura de uma ordem nova, o sistema necessariamente ele tem que respeitar aquele lead time de 5 dias. Dia 18 mais 5 dá o dia 23. Portanto, antes do dia 23, ele não conseguiria colocar nenhuma ordem adicional e nem fazer uma antecipação de uma ordem já liberada. Então, esta é a diferença deste exemplo aqui para o anterior, onde eu coloquei agora o flag de matéria-prima restritiva. Então é isso, pessoal. Como eu comentei no início, o objetivo aqui foi fazer algumas simulações adicionais e mostrar também como é que esse processo de reprogramação e como ele é sensível a esses parâmetros que nós colocamos aqui em itens. É claro que numa implementação real aqui do sistema, nós precisamos analisar exatamente cada um desses itens com cada fornecedor, onde é possível você efetivamente conseguir essas reprogramações. E muitas vezes ela depende de uma negociação com cada fornecedor individual. Mas então aqui estão os parâmetros e é dessa forma que eu mostrei aqui que o sistema considera durante a programação de compras. Ok? Então por hoje é só e até a próxima.